Olá pessoal, então espero que estejam todos bem nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento, mas o aprendizado continua. E aí vamos lá. Nessa aula 4 quero tratar com vocês sobre um novo conteúdo e esse conteúdo trata-se de análise e gestão do capital de giro. É um dos conteúdos mais importantes da disciplina. Os outros são importantes, obviamente, mas esse é um dos que mais chama atenção porque diz respeito a um dos principais elementos que nós levamos para calcular dentro das organizações em termos de como se trabalha a administração do capital de giro. Pois bem, vamos lá para algumas condições. Então, dentre os objetivos de aprendizagem, fornecer os conhecimentos fundamentais e as suas aplicabilidades relacionadas à análise e à gestão do capital de giro, bem como possibilitar a diferenciação dos mesmos no uso profissional e acadêmico. Então, nós vamos trabalhar com alguns elementos já conhecidos nossos de aulas anteriores, como o ativo circulante, e alguns novos entrarão em questão a partir de agora, tais como o capital circulante líquido, o capital permanente líquido, o capital de giro próprio, o investimento operacional em giro e capital de giro operacional líquido. A gente trabalhará com esses conceitos fundamentais, principalmente do capital circulante líquido em diante, sempre se baseando no balanço patrimonial. E como segundo objetivo, aprofundar os conceitos relacionados à análise e gestão de caixa, de recebíveis de clientes, políticas de crédito e negociação de descontos para pagamentos à vista, análise de estoques, bem como a forma como a empresa pode financiar suas aplicações de recursos decorrentes de suas operações. Então, esses são os objetivos de aprendizagem desta aula 4. Então, iniciando propriamente, nessa análise e gestão do capital de giro, a gente precisa trabalhar inicialmente com decisões financeiras, se realizaremos investimentos, financiamentos e a distribuição de dividendos. As empresas, naturalmente, no seu dia a dia organizacional, necessitam fazer investimentos para fazer com que o capital de giro seja adquirido e cada vez mais seja acrescido. O financiamento ele é necessário porque as ações das empresas fazem com que elas levem-se ao crescimento a partir de financiamentos que são obtidos para aquisição de maquinários, instalações físicas, automóveis, enfim. E a gente trabalha com decisões financeiras relacionadas à distribuição de dividendos, principalmente entre aqueles que participam das sociedades por cotas, como vimos em aulas anteriores. E a gestão de capital de giro, ela tem alguns pontos importantes a serem ressaltados, tais como a relevância para o administrador financeiro no aspecto gerencial, é ponto de atenção para o analista financeiro, haja vista que esse capital de giro ele representa constantes modificações para mais ou para menos, e isso necessita de um constante monitoramento. Foca na capacidade de pagamento da empresa, ou seja, a liquidez ela é fundamental para a atração de novos investimentos e também para apresentar a capacidade necessária para a obtenção de financiamentos, e foca investimentos e fontes de recursos operacionais, assim como também vai afetar a liquidez, a ponto de que você precisa ter uma boa liquidez representada pela capacidade de você sanear contas, sanear dívidas porventura contraídas para as operações, para o funcionamento da empresa, assim como também tem um lado positivo que é o incremento na lucratividade da empresa. Então, introdutoriamente, o capital de giro ele trabalha basicamente com dois elementos iniciais do nosso balanço patrimonial. O capital de giro inclui os ativos circulantes de uma empresa, ou seja, aqueles que nós estudamos em aulas anteriores, como caixas e títulos negociáveis de curto prazo, também como contas a receber e estoques. Assim como os ativos circulantes, o capital de giro também levará em consideração os passivos circulantes, as contas a pagar, dos fornecedores, instituições financeiras a pagar os empréstimos bancários porventura contraídos e despesas a pagar, como tais encargos e salários com funcionários. Então percebemos que o capital de giro ele já leva em consideração inicialmente ativos e passivos circulantes como esses elementos principais
que constam lá dentro do balanço patrimonial. Outro ponto a ser ressaltado é a questão entre rentabilidade versus liquidez. Isso porque gera-se muita confusão na cabeça de alguns por acharem que são sinônimos, mas na verdade eles não são necessariamente a mesma coisa. Por quê? Uma empresa ela pode ser rentável, mas mesmo assim ela pode passar por sérios problemas de fluxo de caixa. Então pode ser que tenha momentos onde o fluxo de caixa seja negativo, mas a maioria dos dias de, por exemplo, um mês ou de um ano, de um exercício social, ela apresente entradas superiores às saídas. Então, num caso como esse, se eu tiver uma maioria de receitas perante uma minoria de despesas, a minha empresa ela opera com lucratividade, né? E por sua vez essa lucratividade vai gerar para o proprietário ou para os proprietários a rentabilidade necessária para que o negócio permaneça funcionando. A chave está principalmente aonde? Na duração do ciclo de capital de giro, ou seja, quanto tempo é necessário para converter caixa novamente em caixa. Então, todo dia a empresa com seu fluxo de caixa, ela tem uma dinâmica a ser verificada. Ao passo que eu tenho saídas, como por exemplo pagamento a fornecedores, eu posso ter entradas como por exemplo estoques ou contas a receber. Então eu tenho um reequilíbrio que pode ser aí restabelecido, então eu tenho um ciclo de capital de giro a ser observado nesse ponto. Aqui eu trago para vocês apenas um detalhamento do que já vimos em balanços patrimoniais anteriores, de quais são os elementos que a gente já tem constando nele. Então, só para relembrar vocês, o ativo total nada mais é do que todos os elementos que constituem o ativo circulante mais o ativo não circulante. Enquanto o passivo total nada mais é do que tudo aquilo que constitui o passivo circulante mais o passivo não circulante. E lembrar que também a gente soma esse passivo total ao patrimônio líquido. Então, os valores encontrados no ativo total sempre devem ser iguais aos que constam no passivo total mais patrimônio líquido. Por exemplo, se seu ativo total deu 650 mil, o passivo total mais o patrimônio líquido também devem dar 650 mil. Caso contrário, algum dos elementos não está sendo devidamente valorizado ou devidamente calculado. Então, esse é um ponto a ser considerado. O primeiro item aí para partir para vocês, em termos de explicação dessas novidades conceituais que eu trago para vocês, é o capital circulante líquido. Ele é muito simples de ser analisado. Então, o que acaba acontecendo? Percebam que, basicamente, o que é que eu vou levar em termos de fórmula aqui para calculá-lo? A gente vai ter o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, se o ativo circulante deu R$ 33.900 e o passivo circulante deu R$ 33.600, o meu valor vai ser R$ 300. Então, esse é o simples cálculo para ser realizado do capital circulante líquido, levar em consideração apenas o valor do ativo circulante menos o passivo circulante. Já para calcular o capital permanente líquido, a linha de raciocínio vai ser extremamente semelhante. Onde a gente deve focar? Basicamente nisso daqui. Então, eu vou trabalhar o patrimônio, certo? Então, colocando aqui para vocês, eu vou trabalhar basicamente o passivo não circulante mais o patrimônio líquido menos o ativo não circulante. Então, se o passivo não circulante deu 1.300, o patrimônio líquido deu 23.100 e o ativo não circulante deu 24.100, olha aqui a substituição que a gente faz. Então, deu um valor de R$ 300. No slide anterior, eu tinha o capital circulante líquido, considerando R$ 300. E aqui eu tenho o capital permanente líquido de R$ 300. Notem, pelo que eu tenho aqui da fórmula, que o CCL ele deve ser igual ao CPL. Então, basicamente, é só a substituição que nós devemos fazer dos elementos que a gente extrai de dentro do
balanço patrimonial. Então, fico nessa parte aqui, vou gravar outra parte do vídeo para mostrar para vocês de continuidade dessa aula a ser disponibilizada. Um abraço a todos.